Hi, God bless you and welcome to English para Cristãos. I'm Jeff and today you will learn how to improve your listening skills. Are you ready for this class? So, let's get started. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Inglês para Cristãos e hoje nós vamos melhorar a nossa capacidade de ouvir ou a nossa habilidade de escuta. E, antes de começar, vamos entender então o que é o listening. O listening é justamente a habilidade ou a capacidade de entender e compreender aquilo que é ouvido, tá? Bem, assim como acontece em todos os nossos vídeos, antes de iniciarmos o conteúdo prático dessa aula, nós vamos fazer a leitura de um verso bíblico. O texto de hoje está localizado em Tiago, capítulo de número 1 e no verso de número 22. Eu vou fazer a leitura desse texto e, na sequência, eu vou fazer a leitura pausada para que você possa praticar comigo, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos lá para o nosso texto. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Vamos mais devagar agora para podermos praticar? Do not merely listen to the word. To the word. And so deceive yourselves. Deceive yourselves. Do what it says. Do what it says. O texto de hoje ele diz o seguinte: sejam praticantes e não só ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, o intuito dessa aula, desse conteúdo, é justamente te auxiliar a desenvolver, sim, a sua habilidade de escuta, né, a sua compreensão auditiva, mas só ouvir não vai ser o suficiente. Teremos outros vídeos aqui que vão te incentivar, te instruir, te ajudar a praticar a fala, tá bom? E dentro dessa aula mesmo, como nós acabamos de fazer aqui na leitura do texto, também vamos praticar, ok? Então, bora lá para o conteúdo que realmente interessa para vocês, aquilo que vocês estão aguardando. Primeira coisa, nós precisamos definir um objetivo, tá? Precisamos definir o que vamos fazer. E nessa aula de hoje é desenvolver a habilidade auditiva, tá? Desenvolver o listening. Repita comigo. Listening. 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 Very good. Já definimos o nosso objetivo, que é desenvolver a nossa habilidade de ouvir o listening. Agora precisamos saber onde estamos e para onde vamos. No vídeo de hoje eu vou pressupor que você está no básico ou que você está começando agora do zero, tá? Então esse é o principal ponto. Nós precisamos entender que tipo de conteúdo nós vamos trabalhar com base de onde nós estamos, o que nós já sabemos, conhecemos de inglês, ok? E para esse primeiro contato, eu não vou indicar para você podcast, para você poder ouvir música. Nós vamos começar por um outro caminho, tá? Então, o próximo passo é definir qual tipo de conteúdo nós vamos utilizar para aprender. E para esse nosso primeiro contato, para a nossa primeira experiência, a nossa primeira imersão, nós vamos utilizar vídeos, tá? Mais para frente, assim que eu for explicar o plano de estudos na prática para você, eu já deixo aqui direitinho, mas a ideia é que você pratique com vídeo de no máximo 5 minutos nesse primeiro momento. E por que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso porque nós temos várias formas de aprendizado. Se você não viu ainda, tem um vídeo que eu falo aqui sobre como aprender inglês do jeito certo, que eu falo sobre ter estilos de aprendizagem diferente, que é o canal auditivo, visual e sinestésico, e que aqui nessa aula a gente vai trabalhar muito com o canal auditivo. Okay? E o visual ele vai ser importante para que você consiga assimilar melhor aquilo que você não compreenda somente através do áudio. Não pense você que vão ser qualquer tipo de vídeo curto que você vai acompanhar, tá? Você vai ser muito intencional na sua escolha. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa escolher um tema que você goste, algo que faça sentido para você, que você vai utilizar no seu dia a dia. Um exemplo prático que eu posso te dar aqui, por exemplo, eu acordar e assistir um vídeo motivacional pela manhã. É importante que você escolha, no máximo, tá,
de 2 a 3 criadores de conteúdo para você acompanhar, para que você possa se acostumar com o sotaque, com a forma que ele fala, a estrutura que ele usa para poder gravar os vídeos, tá bom? Então é muito importante que você faça isso. E você vai escolher sempre um vídeo por dia para trabalhar apenas, não mais do que isso. A partir daqui eu já vou te dar algumas dicas práticas de como você vai fazer o seu estudo, tá? E algumas recomendações importantes. Você vai definir um horário para você estudar, sempre um horário fixo na parte da manhã, à tarde ou à noite. Você pode escolher, por exemplo, segunda, quarta e sexta, escolher o horário da manhã, e terça e quinta, à tarde ou à noite. Nosso segundo passo é você escolher um ambiente totalmente sem distrações. O que isso significa? Você não vai colocar um vídeo para rolar para você falar que está estudando enquanto você lava a louça. Você vai de fato parar as suas atividades e você vai dedicar aquele tempinho de 15 minutinhos, 20 minutos, meia hora. Você vai escolher um vídeo daquele tema que você gosta, daquilo que você tem interesse em aprender. E a primeira coisa que você vai fazer é assistir o vídeo até o final. Lembrando que eu recomendo sempre vídeos com menos de 3 minutos, tá? A segunda vez, você vai assistir de novo, só que dessa vez com legenda. Então você vai tentar prestar atenção em algumas palavras, verificar se você conhece algumas. Pode ser que ouvindo você não tenha entendido ou compreendido, mas que ao ler você consiga identificar algumas palavrinhas. E aí, chega o nosso terceiro ponto, tá? Que é onde você vai escrever aquilo que você conhece. E esse vai ser basicamente o passo a passo. Eu vou detalhar agora o nosso plano de ação, te dando algumas outras instruções. Eu vou abordar aqui com vocês 5 tópicos que são importantes para você ter uma estrutura de aula completa, uma estrutura de aula que faça sentido para você. A primeira delas é você definir um objetivo. E aí o que é importante você fazer antes de estudar? Uma autoanálise. E nessa autoanálise você precisa identificar alguns pontos. O primeiro deles é qual que é a sua fortaleza, ou aquilo que você tem ao seu favor. Você tem tempo livre? Você é uma pessoa que é muito curiosa e consegue aprender com facilidade. Poxa, essa é uma vantagem também que você tem. E agora que você veio assistindo esse vídeo, você sabe o que procurar e onde procurar e que tipo de conteúdo especificamente você vai estudar. E o que você pode fazer, você ainda não faz no momento. Eu já até comecei, Jeff, comecei a estudar, parei, comecei a desanimar. Então, o desânimo, ele acaba impactando a gente, né? Porque a gente não consegue manter uma frequência, isso acaba deixando a gente mesmo frustrado em alguns pontos e é natural que isso aconteça, tá? Mas o que a gente não pode fazer é deixar com que isso venha nos impactar de modo a gente desistir, isso a gente não pode fazer. Pode ser também que uma coisa que eu posso fazer, mas que eu não tenho feito, é ter um caderno para anotar meu desenvolvimento, eu registrar tudo aquilo que eu já fiz. Então, essas são algumas das oportunidades que eu tenho ali, né? O que eu podia fazer para poder alavancar ainda mais o meu aprendizado, meus estudos? Talvez se eu estivesse usando um Duolingo, um Memrise, algum aplicativo que tenha um curso sequencial gratuito, talvez esse seja um ponto que eu não tenha abordado ainda. Então, essa é uma oportunidade, algo que a gente pode fazer para poder melhorar o desenvolvimento. Não quero aprender tanto gramática, Jeff, eu quero de fato desenvolver na fluência mesmo, no sentido de falar, e talvez aulas particulares com o professor fossem o melhor caminho para mim. Nesse sentido, se fosse alguma coisa online, poderia ser, por exemplo, através dos aplicativos, das plataformas, seja ela Cambly, seja o Italki, seja qualquer outra plataforma na qual você consegue encontrar um professor particular para você praticar sua conversação. E, por último, porém não menos importante, nós precisamos conhecer, tá, as coisas que nos afastam do aprendizado. E esse é um ponto ao qual ele pode ser um pouco doloroso, mas ele é necessário nessa aula. Eu não estou dizendo que você é esse tipo de pessoa, mas a preguiça ela atrapalha muita gente. Como já foi dito aqui dentro das fortalezas e fraquezas, a questão da autoconfiança ela também pode nos atrapalhar, nos afastar fácil dos estudos, mas é só você lembrar de Eclesiastes 3, de que há um tempo para todas as coisas, que você não deve se comparar com outra pessoa. Seguindo por este caminho vai ficar muito mais fácil, eu tenho certeza que esse ponto também não vai te afetar. Se afetava hoje, em nome de Jesus, ele não vai ser mais um impeditivo para você. E pode ser que você não tenha apoio das pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma coisa que você precisa identificar, porque as pessoas vão ver o seu progresso, elas vão ver a sua dedicação e elas vão mudar de ideia sobre você. Assim como já aconteceu um dia comigo, de as pessoas que estavam ao meu redor falam assim, você aprendeu inglês? Olha onde você mora.
Olha onde você vive, olha o que você faz da vida. Você acha que você mesmo... Não tem uma oportunidade para você. E hoje eu estou aqui, tentando me esforçar com um pouquinho só do que eu sei para poder passar para você. Então, se eu cheguei aqui, você também tem plenas condições, né, hoje, com muito mais recurso do que quando eu comecei há 12, 15 anos atrás. Então, é muito mais tranquilo, tá bom? Você é capaz, você é filho de Deus poderoso e estamos aqui para poder um ao outro ajudar. Agora que você já tem uma bagagem, já tem um certo nível de conhecimento, não consegue, de alguma forma, praticar. Esse é um ponto no qual vou disponibilizar aqui algumas formas de você estudar. Hoje em dia nós temos o próprio ChatGPT, nós temos comunidades online, aplicativos que nos auxiliam muito com essa questão. E, para mim, o crucial, o mais importante de todas as coisas que nos impedem de avançar, de aprender, de se desenvolver, é a gente não colocar isso que a gente está aprendendo aqui em prática. Tá? De nada adianta você assistir horas e horas de vídeo, você ouvir durante anos o inglês, se você não praticar, se você não repetir aquilo que você ouve, se você não colocar no seu dia a dia. Por exemplo, você assistiu um vlog de uma pessoa cozinhando e você identificou que um determinado utensílio tem um determinado nome e você não colocou isso em prática, você vai esquecer. Então é necessário que nós venhamos praticar para que possamos avançar e se desenvolver. Bom, para você que chegou até aqui, agora tem um presente, tá? Que é traçar um plano prático aqui para você sobre como você vai fazer o estudo de um vídeo. Então, a primeira coisa, você vai escolher um vídeo de no máximo 3 minutos, tá? Com a temática que é do seu interesse. E nós vamos fazer aqui, nesse primeiro exemplo, tá? A escolha de um objetivo de entender o contexto geral desse vídeo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é assistir esse vídeo totalmente sem legenda. Assistiu esse vídeo totalmente sem legenda? Você vai assistir de novo esse vídeo, só que agora focando pura e exclusivamente na legenda. O terceiro passo vai ser justamente você anotar aquilo que você entendeu. É crucial que você tenha esses registros, que você acompanhe isso em cada vídeo que você for estudar. Concluir as suas anotações, você vai assistir novamente esse vídeo, tá? Só que prestando atenção agora, não só naquilo que você ouviu e naquilo que você leu na legenda. Você vai tentar compreender o espaço, a cena. Você vai olhar as pessoas, você vai identificar o local, o ambiente, vai tentar ver onde aquilo se passa, o que acontece naquela cena, quem interage com quem, tá bom? Então, através dessa leitura, tá, espacial, você vai conseguir ter uma visão geral daquilo que você estudou. E o interessante é que essa mesma estrutura que você usou para poder ter um desenvolvimento acerca de uma visão geral do vídeo que você assistiu, caso você esteja em outro nível de inglês, outro nível de compreensão, você pode focar em algumas outras coisas. Por exemplo, você pode dar mais atenção aos detalhes, né, tentando utilizar, por exemplo, que tipo de conjugação a pessoa está utilizando naquele vídeo, se ela está falando mais no presente, no passado ou no futuro. Você pode focar, por exemplo, em detalhes voltados para datas, nomes, né, do vídeo que você está acompanhando. Um outro exemplo é se você estiver assistindo um vídeo tutorial, seja ele sobre tecnologia, sobre culinária, a pessoa ela vai ter um início, um meio e um fim daquilo que ela está te explicando. Então, você pode tentar anotar alguns padrões sobre que tipo de estrutura ela usa para descrever determinada coisa. Essa é uma outra forma também de você estudar, utilizando essa mesma estrutura de assistir uma vez sem legenda, depois com legenda, depois anotar aquilo que entendeu e depois repetir o processo, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é verificar a intencionalidade que você colocou no tipo de conteúdo. É um conteúdo um pouco mais técnico, voltado, por exemplo, para conteúdo médico, inglês para negócios, ou ele é mais voltado, por exemplo, para pregação, motivacional, ou até mesmo um vlog, que é um vídeo da vida cotidiana. Não sei. Tudo isso vai interferir na forma com a qual você vai interagir com o inglês, tá bom? Assim que você fizer essa atividade de assistir o vídeo algumas vezes, tenta memorizar uma frase, pelo menos, tá, de cada vídeo que você assistiu e que faça sentido para você. Uma frase que você memorizar, você já ouviu, agora para você poder praticar, você vai repetir aquela frase. Você vai escolher algumas frases, vai escrever e vai praticar não só a sua escrita, mas também a sua fala, porque
independente do foco que nós temos no estudo, tá? Todas as habilidades a gente precisa utilizar para a gente poder descobrir qual a melhor forma que a gente aprende. Pode ser que daqui a um tempo você fala para mim, Jeff, ficar assistindo vídeo não é legal para mim, eu não tenho tempo, eu não consigo, mas eu sou uma pessoa que fica 2 horas no trânsito para ir e 2 horas para voltar do meu trabalho. Então, um podcast, que é um conteúdo somente de áudio, seria perfeito para mim. Então, você vai descobrir isso com base no que você fizer, explorando ao máximo todos os recursos que você tem disponível, seja escrever, seja ouvir ou seja assistir um vídeo. Então, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se ficou faltando alguma coisa, se ficou alguma dúvida, não pensa 2 vezes, comenta aqui embaixo e vou fazer o possível para te responder o mais breve possível, tá? E é claro que tudo isso que eu te expliquei, que eu te falei, eu vou deixar aqui um conteúdo sintetizado na legenda, tá? Para que você possa tomar suas devidas anotações e fazer com que o seu conhecimento ele seja ampliado de uma forma mais efetiva, tá bom? I hope you enjoyed this video. God bless you and see you in the next class.